Bem-vindos ao nosso webinar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cibersegurança, especificamente o uso do Cinep da Exsirium e como ele ajuda a evoluir a segurança das empresas. Eu sou a Érica, eu sou responsável pela parte de operação e parcerias da ANE. Estou aqui com um time super especialista sobre esse tema. Vou começar aqui apresentando um pouquinho eles. Primeiro é o Rodrigo Menkel, ele é fundador e CEO da ANE, tem 25 anos de experiência na área de TI, é especialista em monitoramento e cibersegurança. Temos o Rodrigo Lemos, executivo com mais de 15 anos de experiência no mercado de cibersegurança, já atuou em diversas empresas como McAfee, Fortinet, TD Synnex. E, por último, o nosso especialista em cibersegurança, que vai trazer uma apresentação sobre o Cinep da Exsirium, que tem 12 anos de tecnologia voltada para a área de rede e cloud, que é o Thiago Costa. Pessoal, primeiro agradecer a disponibilidade de vocês. Eu sei o quanto a agenda de vocês é corrida, e quando surgiu a ideia do webinar, a gente ficou aqui, será que eles vão ter tempo, vão conseguir organizar essa agenda? Então, eu fico super feliz de vocês terem aceito o nosso convite e terem disponibilizado esse tempo aqui para a gente. Eu vou começar aqui perguntando e usando a experiência do Rodrigo Lemos para entender um pouco qual a visão dele em relação ao atual panorama das ameaças, porque a gente sabe que as ameaças estão cada vez mais avançadas. E com isso, a gente aqui da parte de segurança do Plutim tem que também evoluir e tentar acompanhar a criatividade do hacker e de todas essas ameaças que surgem no momento. Você consegue passar para a gente o que você considera que é o principal desafio das organizações hoje em dia? Exatamente. Bom, primeiramente, obrigado, Érica, pela oportunidade. É um prazer estar participando desse webinar junto com a ANE Brasil. Me junto aqui ao Thiago para tentar demonstrar para vocês o que a gente tem feito de melhor no mercado como o Exsirium. A tua pergunta é muito pertinente. Assim, o mercado hoje vem vivendo várias ameaças e evoluções. Eu poderia talvez dividir em 5 etapas ou 5, como que eu poderia chamar, tópicos que chamam a atenção dessa crescente ameaça, né? Um é a própria evolução da ameaça, né? A sofisticação da ameaça. As ameaças cibernéticas estão se tornando a cada dia mais avançadas, mas assim, avançando e explorando vulnerabilidades complexas no nosso sistema de redes e dispositivos. Então, o controle desse avanço se torna um desafio também. Acho que o segundo desafio é o aumento dos ataques de ransomware que tem no mercado, né? Ataques de ransomware são ataques onde os hackers criptografam de dados e arquivos, né? E a evolução dos ataques de ransomware tem tomado uma proporção muito grande no mercado. Eu acho que o terceiro tópico que a gente poderia aqui falar é a parte de IoT, que vem crescendo não só no mercado mundial, mas no mercado brasileiro, onde que tem chamado a atenção, né, dos hackers. A gente está falando de internet das coisas, então hoje você já tem outros dispositivos que estão trabalhando e tratando dados, e isso se torna um atrativo para os hackers, né? Então tem uma camada aí onde a gente tem que trabalhar também, olhando com muita atenção. Acho que o quarto ponto aqui seria as ameaças à privacidade de dados, onde hoje você tem um consumo muito grande de dados das empresas, solicitando dados de usuários finais, né? E o que faz com que chame a atenção desse grupo de ataque querendo esses dados. E a maioria das empresas, qualquer empresa que você vai fazer um cadastro de dados, um cadastro de informação, um cadastro de compra, um cadastro de... qualquer outra coisa. Isso chama a atenção do hacker porque os seus dados estão sendo coletados e armazenados, né? E eu acho que, por último, aqui, o quinto ponto que eu chamo a atenção para essa evolução das ameaças é a utilização da inteligência artificial, que para boa parte do mundo é usada beneficamente, né, para ajuda em pesquisas e tudo mais, mas infelizmente para os hackers é uma ferramenta também, não deixa de ser uma ferramenta, e muitos dos ataques hoje que estão sendo criados estão usando inteligência artificial como modelo de construção. Ou seja, a gente tem que estar evoluindo a cada dia, estudando a cada dia esses ataques, entendendo esses ataques de uma forma
consciente e direcionando os nossos clientes para que possam se proteger desses ataques avançados com ferramentas corretas, como a Exirium, onde que a gente tem a cada dia e a cada mês evoluindo e tratando essas ameaças de uma forma geral. Acho que no final do dia é isso. A gente está bem aware do que tem acontecido no mercado e entregando para os nossos clientes a melhor solução para o avanço que nós estamos pontuando aqui. É bem legal. Você falou aí de IoT. Alguns anos atrás, agora vou me lembrar precisamente, eu fui em Singapura. Então, eles já falavam muito sobre essa questão do avanço do IoT. E isso aí eu estou falando quase 5, 6 anos atrás. Eles já estavam comentando sobre isso. E a gente vai vendo o quanto as coisas vão ganhando força. Às vezes demora um pouco, mas a questão, principalmente em relação a armazenar informação em um ambiente em nuvem, eu acredito que ela teve uma evolução mais rápida com a questão da Covid, né? Onde muitas empresas foram pegas de surpresa, muitas eram totalmente físicas, tudo local, e de repente, agora vamos nos adaptar e ir para a nuvem. Então, muitas coisas foram colocadas no ambiente em nuvem sem a devida preparação, sem os devidos conceitos, e hoje em dia a gente vê alguns problemas sendo gerados devido a isso, né? Devido a uma mudança sem tanto planejamento, né? A gente não pode esquecer do on-premise, tem que estar protegido, tem que estar sendo feito investimentos no on-premise, mas hoje praticamente 90% ou 100% de tudo que a gente faz está na nuvem, está sendo jogado para a nuvem, está sendo em transações na nuvem, e a proteção carece. E é ali onde tem o foco, onde tem boa parte dessas ameaças, da evolução da ameaça, tem sido focada, né? Então, concordo com o que você colocou aqui. Legal. Deixa eu aqui passar Opa, deixa eu cortar um pouquinho, Menk, até porque eu vou chamar você agora. Bem, já te conheço aí há anos, sei que você já cuidou de data centers gigantescos, a gente até teve o prazer de trabalhar em algumas empresas juntos, né? E essa questão desse ambiente dinâmico que a nuvem proporciona, porque uma das vantagens da nuvem é a questão da elasticidade dela. E isso também traz uma certa desafio extra com a parte de segurança, né? A partir do momento que você consegue crescer muito fácil e rápido, você tem essa questão aí extra, né? Essa pitadinha extra de desafio quando a gente fala de cibersegurança. Como você enxerga essa questão da segurança com esse ambiente completamente dinâmico, constante em crescimento? É uma ótima pergunta. Primeiro, eu quero agradecer aí a presença do Rodrigo, do Thiago, a sua presença também, Érica, que apesar de a gente se conhecer já há mais de 20 anos, hoje é minha sócia também aqui, junto com os desafios na NE. Desses 5 pilares, né, que eu sempre trago em mente, né, que são coisas base na parte de segurança em nuvem, um delas, é claro que, no meu ponto de vista, o principal é o gerenciamento da identidade. Hoje a gente tem diversos desafios com relação a isso, desde a capacidade de monitoramento, a inclusão de um multifactor authenticator, ou até mesmo usar um modelo de Zero Trust. Então, um outro fator muito importante que a gente tem sobre isso é a proteção dos dados, seja ele esteja em repouso. Repouso é o quê? Aquele dado ali que está num blob storage ou que esteja aqui, ali num bucket S3, e da transmissão desse dado. Então, tudo isso precisa ser criptografado. E essa implementação, você também precisa classificar esses tipos de dados, criar normas com base em retenção e descarte dos dados também. O terceiro é com base na conformidade e regulamentação. Hoje é muito desafiador a gente ter essas leis que mudam constantemente. Por exemplo, se eu vendo qualquer tipo de serviço para fora, eu tenho que cumprir as leis de proteção de dados da Europa, no caso, as leis de proteção de dados no Brasil. Então, isso é uma coisa muito desafiadora, que uma ferramenta como o Synapse da Exirium nos ajuda a enxergar. Tá? Tem a parte da segurança das aplicações, que, no meu ponto de vista, são 3 coisas, né? A parte de pen test,
que a gente tem que fazer com muita frequência. Tem a parte ali também da proteção do perímetro, que na maioria das vezes utilizamos o WAF, então a gente tem que ter todo o controle dessas seguranças através de uma outra aplicação, verificando. E também com relação à parte de DevSecOps, que a gente prevê o que vai ter falha de segurança antes de ir para a produção. Então, isso é muito importante. E para finalizar, tem a parte também de visibilidade e monitoramento, que é o quê? É cruzar todos esses dados em tempo real, que é uma das especialidades também da NE Brasil, e criar de fatos alertas e monitoramento de uma forma mais assertiva para a gente, de fato, prevenir ou fraude, ou vazamento de dados, ou até mesmo um ataque hacker. Do meu ponto de vista, são esses 5 pilares aí que eu sempre trago na minha cabeça para tentar entregar para os nossos clientes, né? E no final, esse é o resultado final, todo esse conjunto, né, de cibersegurança. E a Exirium tem os componentes que nos ajudam a chegar nesse propósito final. Agora você falou de WAF. Eu lembro que há algum tempo, quando a gente iniciou, a preocupação era ter um firewall, no máximo um proxy interno, e a gente já estava, teoricamente, considerado seguro com antivírus, um firewall e um proxy interno. Hoje em dia, aumentou e muito a quantidade de itens que a gente tem que estar em compliance, inclusive, para poder ter um mínimo de proteção, né? Não basta mais só eu tenho um antivírus, meu antivírus é gerenciado. Você tem exatamente isso que você comentou, né? Uma junção de ferramentas que proporcionam e elevam a maturidade de segurança da empresa. É um dado interessante, Eric, em relação a isso. Hoje, só no Brasil, né, a gente tem uma média, e o Brasil, né, considerado aí um país de um pouco atrasado, né, em relação à maturidade de segurança de um modo geral, mas a gente tem aí, em média, 30 soluções que endereçam a parte de segurança da informação dentro das empresas, né? São 30 ferramentas que precisam ser gerenciadas, né, por pessoas, muitas vezes de forma isolada, né, sem um nível de integração. A gente tem mercados lá fora, como o americano, por exemplo, que mais maduro, né, chegam perto aí entre 50 e 60 ferramentas de proteção, né? Então, é uma complexidade muito grande, né, muito maior do que um firewall e um proxy somente para você poder administrar, né? E até por isso, né, acho que as empresas tentaram se descolar um pouco desse formato nos últimos anos, mas a gente tem visto, né, uma volta, né, à adoção total do discurso de plataforma de novo, né, onde você tem muitas ferramentas integradas, né, e facilita você conseguir ter visibilidade e controle do ambiente, mais fácil para você administrar, menos ferramentas que você vai precisar treinar o seu time, capacitar. Então, a manutenção a médio e longo prazo, isso traz até benefícios financeiros, né? Redução de custo operacional. Então, é bem interessante essas nuances, né, que tem em torno da própria tecnologia em si, né? Ah, com certeza. Quando a gente consegue ter um centralizador, ajuda muito. Como a gente já foi muito da parte técnica, você ter que olhar 30, né, ferramentas, vai ter falha, vai ter até falha humana, porque a pessoa não consegue controlar isso tudo. É difícil, a gente entende bem. Então, essa questão de você conseguir minimamente centralizar e organizar as informações ajuda muito, otimiza a questão de troubleshooting, otimiza mesmo o esforço da equipe, né? Você consegue ter, inclusive, um gerenciamento de equipe mais eficiente nesse ponto. Sim, com certeza. Então, Thiago, já aproveitando você um pouquinho aqui, falando do Sinep, é teoricamente uma ferramenta, posso chamar de ferramenta nova no mercado. Eu acredito que ela surgiu muito em questão dessas mudanças que a gente vem comentando aqui desde o início, sobre a mudança e a utilização maior, cada vez maior, a adoção das empresas para o ambiente em nuvem.
Então, eu acredito que hoje em dia a gente pode dizer que o Cinep é indispensável para as empresas que têm ambientes em nuvem, ou que estão fazendo essa migração para conseguir ter uma visibilidade e um controle da segurança desses ambientes. Sim, totalmente, né? Eu acho que já se falava, primeiro, né, entrando dentro desse panorama que a gente estava comentando um pouco, né? Vamos pegar que seja ali do problema da pandemia para cá, né? Então, todo mundo, né? Acho que a nuvem já existe há um bom tempo, né? Se falava de consumo e depois começou-se a pensar em proteção de nuvem de forma bastante isolada, né? Acho que primeiramente com as ferramentas de CASB, né? Não sei se vocês lembram, atuavam especificamente no controle de determinadas aplicações e a forma como você ia sair de dentro do ambiente on-premise e consumir um Office 365, por exemplo, um Box, um Drive ou qualquer ferramenta ali que fosse entregue para você como um SaaS, né? Então, a facilidade, né, da adoção, principalmente de empresas, né, que born in the cloud, né, você consegue startar uma operação sem ter muito investimento upfront, né? Então você não precisa gastar muito dinheiro na frente, você consegue rapidamente consumir as coisas ali, fez com que a nuvem acelerasse muito, né, esse processo de adoção e a pandemia, né, ainda mais porque naquele momento o modelo on-premise, né, então quem podia fazer uma compra, por exemplo, de uma caixa para poder fazer VPN para o funcionário e aguardar 90 dias, né, entre o processo de compra, importação, aí começou a faltar componente eletrônico no mercado, aquela crise de logística, né? Então teve várias coisas encadeadas ali que ajudaram, né, na adoção da nuvem de um modo geral, mas infelizmente, né, ainda se existe naquele momento ainda mais, né, mas existe um gap muito grande do conhecimento do uso da nuvem, né? Então ela vem para poder facilitar muito, obviamente, ao futuro, né, da infraestrutura tecnológica dentro do mundo de um modo geral, só que com a mesma quantidade de facilidades que ela entrega, ela também traz embarcado diversos desafios, né, do consumo inteligente, eficiente, até mesmo para que você consiga ter uma economia, né, no que você está fazendo. Hoje, se você faz somente um processo de espelhamento da sua infraestrutura on-premise, com certeza você vai pagar 2 ou 3 vezes mais caro dentro do consumo de nuvem, né? Então, você precisa realmente ter, né, uma maturidade, um conhecimento, e a gente ainda, o nosso mercado ainda engatinha um pouco nesse sentido, né? Então, a gente está começando a entender, a aprender, e ferramentas como o Senap ajudam exatamente na aceleração dessa adoção, né? Que eu entendo que hoje são a proteção de nuvem, de um modo geral, ela uma tarefa, né, uma matéria que tem muitas competências, né, que vai passar tanto pela parte processual, pela parte humana, né, e pela parte tecnológica, né? Então, essas três coisas precisam andar de mão dadas, né, dentro dos ambientes, né? Eu acho que o maior, normalmente, né, a tecnologia acaba vindo primeiro, né? Porque ela já endereça muitas coisas que vão ajudar na resolução dos problemas latentes e também trazer essa visão como a saúde daquele ambiente, um retrato daquilo ali, exatamente para poder te apoiar na criação dos processos, né, que você vai ter dentro dessa modernização, né, do desenvolvimento de aplicações e no aculturamento também das pessoas, né? Então, antes um desenvolvedor ele não tinha propriamente que ter uma preocupação com a parte de cyber, né? E hoje isso, quando a gente fala de aplicações modernas, ele tem uma coparticipação nisso, né? Então, faz parte do escopo do desenvolvedor também pensar, né, de forma segura. Então, a adoção do DevSecOps, né, do processo de segurança dentro do desenvolvimento, se faz
é muito importante, né? Então, a adoção da ferramenta, ela é extremamente necessária e ajuda a acelerar tanto a resolução das problemáticas quanto no apoio da construção de uma política eficiente de segurança dentro dos ambientes de nuvem, né? Não só nuvens públicas, né? Mas hoje acho que a maior realidade principalmente aqui híbrido, né? Então você tem grande parte dentro do on-premise e uma parte na nuvem. Isso não quer dizer que porque você está no on-premise você tem diferenças da nuvem pública, né? Então você pode ter o mesmo nível de modernização de aplicação usando containers locais, por exemplo, né? Da mesma maneira que você teria numa nuvem pública, e as necessidades de proteções são as mesmas, né? Então, Sim. é muito importante, e ferramentas, né, como o Senap são extremamente eficazes, né, e necessárias para que você consiga endereçar todas essas pontas, né, e usando até o termo que você comentou no começo, proteger o perímetro, né, que hoje é um pouco indefinido ou mais extenso, né? Vamos dizer que para mim, ele ainda existe, né, só que de uma forma muito mais ampla, né? Então é como se fosse ali uma fazenda, né, com várias porteiras, né? Então você tem vários lugares ali onde você tem portas de entrada que você precisa da mesma maneira olhar e proteger aquilo ali, né? É verdade. E você até comentou agora, né, sobre não basta você pegar o ambiente que você tinha on-premise e jogar para a nuvem. Realmente, a gente já pegou alguns casos na NE que o cliente fez isso e estimou gastar 1.000 e gastou 20 mil, porque não basta realmente uma replicação. Você tem toda uma série de cuidados e planejamentos que são necessários quando você faz essa migração. E aproveitando... Historicamente, desculpa, Érica, só Pode ir. fazendo mais um adendo, historicamente, né, isso é um dos principais motivos das empresas retornarem para o modelo tradicional on-premise, porque, por falta normalmente de conhecimento, não tinham a capacidade de prever, né, exatamente esse custo, né, e quanto isso aí ia impactar dentro do financeiro ali, né, da operação da empresa, e a gente teve, né, uma debandada voltando, né, para o modelo tradicional. Aí um dos principais motivos exatamente o custo por não utilizar, né, a nuvem de forma otimizada e eficiente, né? Sim, o financeiro bate lá na porta, né? Ó, não foi isso que Sim, me falaram, a conta está mais alta. exato. Aproveitando em questão do Sinep, sei que você preparou aí uma apresentação para a gente conseguir entender esses diferenciais e os recursos-chave do Sinep da Exirium. Ele é uma ferramenta nova da Exirium, ele tem pouco Sim. tempo que foi lançado. Basicamente a gente tem 2 meses aí de vida, né? A gente está trabalhando aí dentro aqui eu e Lemos, né? América Latina tem mais ou menos um mês, mas dentro da empresa de um modo geral, uns 2 meses aí no total que a gente lançou o produto para o mercado, né? Terminamos a integração com toda a nossa plataforma, né? Como vocês bem sabem, a gente já trabalha, né? Está se voltando para esse conceito de plataforma, e nós lá em 2017 já nascemos dessa maneira, né? Atuando com um modelo totalmente integrado, né? Então, com EDR, XDR, ferramenta de ITSM, agora o Senap totalmente integrado, né? Trazendo uma console única, administração única, visão única, bem simples, né? De se gerenciar, e ajuda, né, muito nesse controle, né, trazer a visibilidade e o controle para dentro das organizações, né? Com certeza, e é o que a gente já comentou, a visão centralizada para otimizar tempo, gestão de equipe, realmente Hoje. é o caminho. Sim. Bem, Tiago, você pode ficar à vontade para iniciar aí a nossa apresentação de fato do Sinep da Exirium, Excelente. para a gente entender
quais as vantagens de ter ele no nosso ambiente. Legal, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa proposta, né? A gente é um mercado, como a gente comentou, né, inicialmente relativamente novo, né? Então a gente não tem muitas ferramentas hoje que abordam, né, principalmente da maneira, né, e com a profundidade que a gente aborda os ambientes, né? Isso é um dos diferenciais ali que a gente tem. Ainda vemos alguns produtos bastante pontuais, né, para resolver necessidades ali específicas, não totalmente abrangente, né, dentro dos cenários que a gente tem se deparado no mercado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora e entender aí como a Exirion pode ajudar a endereçar um apoio dessas problemáticas enfrentadas diariamente aí pelas empresas, tá? Falando rapidamente, né, só dando um pouquinho de contexto aí de quem somos nós, né? Então, acho que até comentei anteriormente, a Exirion, o nome, né, especificamente é um logo relativamente novo, principalmente aqui na América Latina, né? A gente tem aí 2 anos de vida, mas a empresa, né, é uma empresa bastante madura já. Nós vemos, é uma empresa de mais de 20 anos de mercado, né? Nós éramos a antiga Comodo SSL, né? Começamos o nosso negócio dentro do negócio de privacidade, né? Fazendo certificados digitais. Só que desde 2017, né, a gente não trabalha mais com isso, vendemos, né, a patente da parte de certificação e focamos, né, inicialmente no mercado de antivírus, né, segurança de endpoint, evoluindo de 2017 para cá, posteriormente EDR, XDR, serviços de detecção e resposta, e agora o mais novo aí, o Sinep, que a gente vai comentar um pouquinho, né? Nós temos hoje em torno aí de 6 mil clientes, né, a nível global, isso um número bastante americano, né, falando de clientes a nível enterprise, né, com certeza hoje a gente passa aí dos 15 mil clientes, né, falando de CNPJs, nós temos uma estratégia bastante forte dentro do MSP, né, então temos diversos clientes ali com ambientes menores, né, do que está contemplado nessa conta aqui. Então, nossa base aí é bastante extensa, tá? E nossos produtos, né, contam com muitas patentes tecnológicas, né? Isso é um dos nossos DNAs, né? A gente trabalha bastante no desenvolvimento, né? Muita tecnologia proprietária. Obviamente, né, durante os anos aí a gente veio se juntando, né, adquirindo algumas empresas para poder acelerar aí dentro da adoção tecnológica, né, do produto, mas nós somos bastante conhecidos e eficientes aí dentro do propósito de desenvolvimento de tecnologia, tá? Falando um pouco agora, né, do nosso problema aí que a gente vem discutindo, que é a parte da proteção de nuvem de um modo geral. Então, o que o mercado diz, o Gartner diz, né, em relação a isso? Hoje, né, você tem uma série de dificuldades, né, desafios aí a se resolver dentro dos ambientes de nuvem. Muitos deles, né, causados pela próprio modelo, né, de nuvem de um modo geral, a arquitetura. A gente sabe que tecnologias são vulneráveis, né? Então a gente tem desafios ali a se resolver quando a gente começa a consumir o ambiente de nuvem, e muitos outros, né, causados aí pela falta de conhecimento do uso e a adoção também de novos modelos de trabalho. A gente comentou aqui, por exemplo, sobre o caso da pandemia, né? Então as empresas precisaram ter uma adoção bastante rápida, um pouco descontrolada, né? Até por conta desse evento especificamente.
a parte do BIOD, por exemplo, né? Então, o uso aí de dispositivos pessoais para o trabalho corporativo, né? Isso é uma tendência já um pouco mais antiga, né? Já bem estabilizada dentro do nosso mercado de um modo geral, entre outras coisas, né? Que vem fazendo com que a superfície de ataque, né? Dos ambientes aumentem consideravelmente, né? Então você tem muitas pontas soltas ali, coisas que você não estava acostumado, não lidava antes, e agora, com o carro andando ali, você precisa aprender, né, e começar a se preocupar e ter um processo e meios, né, para conseguir fazer essa adoção de forma eficiente, né? E normalmente, né, quais são os requisitos, né, que o mundo nuvem tem trazido, né? O que a gente tem observado, né? O que os clientes têm trazido para a gente, né? Então, para a gente conseguir, primeiramente, né, proteger, né, esses ambientes, uma ferramenta de Senap ela precisa ter no mínimo, né, capacidades avançadas, né, de se integrar ali dentro do ambiente de nuvem, né, pelo menos das principais, né, quando a gente fala aí de nuvens públicas, né, AWS, Azure e GCP, né, acho que são as mais consumidas hoje, e como eu comentei anteriormente, né, também de toda a parte privada, né? A nossa realidade hoje é o mundo híbrido, principalmente, né? Então, você ter a capacidade de se integrar com nuvens privadas também é extremamente importante para você garantir, né, a eficiência e ter uma política constante, né, e homogênea dentro do seu ambiente de um modo geral, né? Você ter suporte, né, às aplicações modernas, então ao modelo aí de containers, né, seja esse modelo Kubernetes ou através das nuvens públicas aí ou privadas, né, de um modo geral. Então ter a capacidade de conseguir se integrar a esses ambientes e poder trazer visibilidade e segurança, se integrar, né, ao processo de DevOps. Então, a gente comentou aqui também, né, isso é uma responsabilidade compartilhada hoje, né, entre a área de SI, a área de desenvolvimento e a área de arquitetura de nuvem, né, dentro das empresas. Então, você conseguir se integrar a esse processo de DevOps, né, garante que todas esses pilares, né, tenham visibilidade no momento, né, do desenvolvimento que lhe cabe, né, e consiga ali pontuar, né, as suas necessidades e anseios antes que aquilo vá para o mundo real, né, que ele fique ali em produção, em runtime, né? Então, você nascer, né, com uma cultura segura, né, vai te trazer muito benefício, né, e lá na frente, possivelmente, as problemáticas que você vai ter que resolver vão ser muito menores, né? Você já vai para o mundo muito mais maduro, né? Em relação à parte de cyber, né? Conseguir, né? Obviamente, garantir a continuidade do compliance dentro desse ambiente, né? Então, você analisar constantemente, né? Como que está o seu nível de risco, o seu nível de adoção, a parte de misconfiguration, né? Se você está usando ali esse ambiente de nuvem de maneira correta e eficiente, e através, né, dessa visão fazer toda a parte ali de higiene do ambiente, né? Então você resolver essas pontas soltas aí que normalmente acabam ficando, né, pela complexidade, né, que é você administrar todas essas competências, e também, como a gente comentou, pela falta de musculatura e conhecimento, né, propriamente na administração e segurança desses ambientes, né? Então, normalmente, né, uma ferramenta de Senap, e o Senap da Exerion, né, ela vai trabalhar ali
especificamente em 3 pilares, né, dentro dos ambientes de nuvem, né? O primeiro deles, né, um pilar aí da parte de segurança da aplicação em si, seja ela no momento dos estágios iniciais de desenvolvimento ou em estágios mais avançados, né, depois que a aplicação já está em produção, por exemplo, então fazendo toda a parte de scans de vulnerabilidades de código, né, baseado em metodologias estáticas e dinâmicas, né, e quando eu falo dinâmico aqui, olhando, né, quando essa aplicação está sendo consumida, né, então olhando a vulnerabilidade que o uso da aplicação pode trazer para dentro do ambiente de um modo geral, normalmente coisas que não são pegas, né, num estágio inicial aí de desenvolvimento do código, né, especificamente. Posteriormente a isso, né, olhando para toda essa parte do código, do desenvolvimento em si, garantir toda a parte de melhores práticas dentro da infraestrutura de cloud, né? Então, o que o mercado aí conhece como CSPM, né? Que é o Cloud Security Posture Manager, né? Então, a gente vai se integrar, né, às nuvens e fazer scans, né, para que a gente entenda como aquilo ali foi configurado, o que está dentro, né, das boas práticas, baseado aí em diversos benchmarks aí de mercado, como syscontrols, NIST, MITRE, PCI, HIPAA, entre outras coisas, né? Alguns específicos aí para determinados mercados, outros são mantras aí de um modo geral para todo mundo, né? São ótimos indicadores aí para você criar a sua política, né, dentro do seu ambiente. E, por último, né, olhando para o desenvolvimento, para o código e para a infraestrutura, garantir propriamente a proteção dos workloads, né? Então, a gente olhar ali para os ambientes de microserviço, né? Ambientes de Kubernetes, ambientes de containers, né? Ou VMs, bare metals tradicionais e atuar de forma proativa, né? No entendimento desses ambientes, né? Acho que principalmente quando a gente fala da parte de microserviço, né? Por definição, um microserviço ele tem por padrão uma liberação, né, ou falta de controle, né? Então eles se conversam todos entre si dentro de um cluster, né? E nem sempre as coisas precisam propriamente se falarem, né? Então isso traz uma dificuldade, né? Aumenta muito a superfície de ataque dos ambientes. Então a gente precisa estar integrado lá e olhando para isso, né? Para que a gente consiga de maneira eficiente criar políticas, né? Baseados no comportamento aplicações e seguindo sempre a modelagem aí do Zero Trust, né? A gente fala muito sobre Zero Trust, o mercado, o hype hoje é a inteligência artificial, né? Se fala muito, com certeza é o futuro, né? Ela é usada tanto para o bem quanto para o mal ali, ajuda muito, né? Em diversas áreas aí, parte de automação, para a parte de cyber mesmo, de um modo geral, mas trazem também determinados desafios, né? Então, tá no hype, se fala muito mais o Zero Trust, né? Ele deveria ser ali o livrinho a ser levado embaixo do braço, né? Então, é uma metodologia, um conceito, né? De como você atuar, né? Não propriamente ligado a uma tecnologia, mas é uma prática que você normalmente deveria seguir e a gente ajuda, né? As empresas de forma com tecnologia e também com pessoas nessa jornada de adoção de políticas de Zero Trust mais eficientes aí dentro dos ambientes das organizações, tá? De que forma, né, a gente faz isso? Então, primeiramente, né, tendo uma arquitetura bastante ampla, né? Então, hoje, talvez a gente seja um dos únicos fabricantes dentro desse mercado que consiga ter esse nível de granularidade quando eu falo de arquitetura para integração do produto, né?
Então, para a gente hoje, independente, né, se esse ambiente ele é 100% nuvem, 100% multi-cloud, híbrido, on-premise, a nossa solução vai poder se integrar e atender da mesma maneira, independente do tipo de ambiente, trazer, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui até agora, né? Visibilidade, controle e aplicação de Zero Trust para dentro desses ambientes, né? Então, após integrado, né, a gente vai trazer ali algumas competências para poder apoiar, né, em toda essa gestão e proteção desses ambientes, né? Iniciando ali normalmente pela parte que a gente chama, o mercado chama de CSE, né, que é o Cloud Security Essentials, né? Então a gente de forma não intrusiva, né, vai se conectar ali via API dentro dos ambientes, né? Um acesso simples, né? De read only, a gente é capaz já de escanear todo esse ambiente multi-cloud, né? E enumerar fazer todo o inventário do ambiente, olhar, né? Toda a saúde desse ambiente, já calcular o nível de risco, né? A parte de misconfiguration que a gente vem conversando, né? Então entender aí como esse ambiente foi construído, né, como ele está e qual é o tamanho do gap, né, quais são as problemáticas iniciais ali que a gente vai buscar resolver dentro do ambiente do cliente de um modo geral. Posteriormente, né, como eu comentei, a gente vai começar entendendo um pouco já do ambiente, né, começar a atuar, né, com a parte de application security, né, então nos estágios iniciais, né, fazendo toda a parte aí de SAST, né, que é análise de vulnerabilidade estática, né, trazendo um range bastante extensivo aí de metodologias, né, para poder fazer isso e priorizar, né, as vulnerabilidades baseado aí no nível de exposição, no quanto aquela vulnerabilidade ali está sendo explorada naquele momento especificamente, e a partir daí começar a criar, né, políticas de forma automatizada, né, e tudo isso integrado ao processo de desenvolvimento ali desse cliente de um modo geral, tá? Passando, né, a gente vai se integrar, né, como eu comentei, dentro ali do ambiente de nuvem dele, né, seja ele multi-cloud ou on-premise, né, então fazer toda a parte de postura, né, toda a parte que compete ao CSPM, né, não necessariamente precisamos de agentes, né, também para poder fazer isso, a gente vai se integrar também de maneira não intrusiva, né, dentro do ambiente, e aí baseado, né, em diversos benchmarks aí, ou até mesmo uma política customizada, né, entender qual que é o nível de adoção, né, desse ambiente, principalmente, né, aplicar ali a monitoração contínua, né? A gente sabe que os ambientes são, principalmente de nuvem, né, bastante dinâmicos, né? Então isso não é um trabalho que você vai fazer contratado como um pen test, por exemplo, né? Que você vai fazer a cada talvez 6 meses, por exemplo, né? Tudo vai depender da necessidade, mas não é uma coisa que você faz diariamente, né? Diferente dessa visibilidade que você precisa ter isso de forma constante, né? O ambiente de nuvem ele muda constantemente, né? Principalmente dependendo da forma como ele foi construído, né? Então a monitoração e a visão, né? A visibilidade desse ambiente também precisa se adaptar, ela precisa ser contínua, né? E chegando, né, no nosso terceiro pilar, que é a parte do CWPP, né? Propriamente entender, né, dentro desses ambientes modernos, né, de microserviços, entender todo o comportamento, né, desse serviço, dessa aplicação, né, que está rodando dentro desse pod, e a partir, né, dessa coleta de informações,
trazer políticas de Zero Trust de forma automatizada, fazendo o hardening, né, desses ambientes. E aqui, né, a gente traz aí mais um, né, dos grandes diferenciais que a gente tem dentro da nossa solução. Além de suportar, né, isso nesse mesmo nível, né, independente da onde esse ambiente esteja, né, a gente tem uma maneira diferente, né, e na nossa visão bem mais eficiente, né, de se aplicar, né, fazer um enforcement de segurança dentro do ambiente de um modo geral. Então, normalmente, né, como os produtos, né, que a gente vê no mercado trabalham. Primeiro, normalmente um pouco limitado em relação à infraestrutura, né? A maior parte deles, 90%, só vão trabalhar ambientes 100% públicos, né? E todos eles, de um modo geral, vão trabalhar sempre fazendo o quê? Observabilidade, né? Então, basicamente, né, ele vai estar olhando, né, fazendo coleta de log avançada, né, para poder entender tudo que está acontecendo dentro do ambiente e, baseado nessa observabilidade, nesse tratamento de dados, vai tomar uma ação restritiva pertinente dentro de políticas já pré-determinadas ali que essas ferramentas vão trazer. Porém, né, a gente sabe que essa técnica, né, que hoje o mercado chama de post-attack mitigation, já não é 100% eficiente. Né? Até é difícil dizer que alguma coisa dentro do mundo de cyber seja 100% eficaz, mas o que eu quero dizer é que já existem formas, né, persistências, então ataques avançados que são capazes de explorar o ambiente antes de que ele tome uma ação restritiva, né? Por quê? Porque essa ação restritiva ela vem com um delay, né? Então ele precisa, cada um trabalha de uma maneira, alguns fazem imagens, né, uma cópia quente ali do ambiente para poder analisar isso aí offline, outros estão olhando online, mas como ele só vai tomar uma ação restritiva depois que o evento de ataque aconteceu. Então, existem já hoje técnicas que são mais rápidas, né, ou persistências ali, que consegue bypassar esse controle, né, e ele continua ali vivo, né, com acesso ao ambiente de microserviço, e a partir daí ele vai poder escalar para dentro do seu ambiente e ter ali o total controle, né, e possivelmente trazer grandes prejuízos operacionais e financeiros para a organização, né? No nosso caso, né, a gente traz um grande diferencial, né? Então, usando já a nossa tecnologia consagrada, né, de containers aí, a gente já tem embarcado hoje dentro do nosso produto de XDR, a gente trabalha da mesma maneira nesses ambientes modernos, né? Então, além da observabilidade, nós vamos inserir, né, um agente, então um outro container, né, dentro desse ambiente de container, então um microserviço ali, para quê? Para que ele aplique módulos avançados de segurança, né, que o mercado chama de LSMs, né, para poder aplicar sandboxing, controle mais apurado a toda a parte de acesso do file system, por exemplo. Então, a gente vai identificar todo o comportamento da aplicação, né, se baseando principalmente nesses três pilares, né, e a partir daí a gente vai poder, dependendo, né, do que a gente observar, tomar uma ação inline, né? Então, enquanto aquela comunicação está acontecendo. Então, o meu ambiente não é explorado, né? Eu tomo essa ação de forma antecipada, né, dentro do ambiente, e assim você tem uma política, né, muito mais eficiente dentro desse ambiente de um modo geral. Além disso, né, essa abordagem de container, né, ela traz uma outra vantagem que é
a vantagem de você ter um hardening mais eficiente do ambiente, né? Então, eu não trabalho somente com políticas, né, restritas ali, limitadas ao que o produto tem, baseado em frameworks normalmente já conhecidos, né? Eu vou criar as políticas, né, o que a gente chama de Automatic Zero Trust Policies, né? Então, vou criar uma política de Zero Trust baseado nesses frameworks e também no comportamento dessa aplicação. Então, o hardening, né, desse ambiente, ele acaba sendo muito mais eficiente, porque eu vou poder criar políticas muito mais customizadas, né, olhando o comportamento da aplicação e não somente políticas sugeridas aí dentro de benchmarks específicos, tá? E não menos importante, né? Toda a parte que o mercado aí chama de KIEM, né? Que é o controle de identidade, né? E gestão aí para ambientes de Kubernetes, né? Então a gente sabe que isso é bastante crítico, né? Dentro desses ambientes, pela arquitetura, né? Que o Kubernetes tem. Então, dependendo da problemática ali que você possa ter dentro do ambiente, o atacante ele pode ser capaz de tomar o controle, né, não só da aplicação do serviço de modo geral, mas do cluster como um todo, né, do seu ambiente como um todo, e aí é onde você tem a maior problemática possível, né? Então a gente vai olhar ativamente, né, para toda esse consumo, né, e essa gestão de identidade para tudo que envolve aí esses ambientes de identidade Kubernetes, tá? Dentro do processo, né, a gente falou aí da adoção do DevSecOps, né? Então, aqui eu trago um pouquinho para a gente, em cada fase, né, dessa esteira aí de desenvolvimento, como a gente pode ajudar, né? Então, nos estágios iniciais aí do código, como eu comentei, né, fazendo toda a parte de análise estática de código, né, olhando aí a composição, né, os softwares ali que você está usando de um modo geral, fazendo o discovery, protegendo toda a parte de APIs, né, isso é extremamente importante, e buscando, né, dentro desses códigos aí, secrets, né, então chaves aí que estejam propriamente expostas, né, amarradas ali no código por problemas aí de desenvolvimento de um modo geral, né? Olhando para o ambiente, né, do container ali de um modo geral, já fazendo scannings, né, dentro das imagens, né, a partir desses scanners, né, fazendo toda a parte de priorização de risco, né, então mostrando ali aonde a gente, o que está mais exposto, o que aonde a gente precisa se focar e, obviamente, né, já mostrando, né, e fazendo o controle de objetos sensíveis ali dentro desse ambiente, garantindo toda a parte de compliance, né, no uso aí as melhores práticas dos ambientes de container, né? Olhando já para a nuvem, né, de um modo geral, então aqui é a parte, a competência principalmente lá do CSPM, né, que vai olhar para toda a parte de misconfiguration, né, e aqui no nosso caso apoiar, né, já se integrar, né, dentro da esteira, né, do processo aí de desenvolvimento e ajudar, né, nessa adoção então do DevSecOps, né, e trazendo toda essa visão baseado em diversos benchmarks aí de segurança de um modo geral, tá? E começamos nessa jornada desde a construção do código, né, de um modo geral, protegendo toda a parte de infraestrutura, se integrando ali ao processo de desenvolvimento, né, de um modo geral, e finalmente, né, se integrando ali, protegendo a aplicação viva, né? Então, quando aquela aplicação passou por todo o processo, né, e ela está ali propriamente rodando, né? Então, a gente vai fazer toda a parte do DAST, né? Então, olhar ali, fazer análise de vulnerabilidade baseado no comportamento, né, dessa aplicação especificamente,
como eu comentei, né, a gente vai poder fazer hardwares, né, de forma muito mais customizada, pela forma, né, como a aplicação trabalha. Então, eu entendo propriamente o comportamento e não só uso, né, políticas já pré-definidas, né? Todas essas políticas a gente vai seguir, né? Sempre o nosso mantra aí, que é a parte de Zero Trust de um modo geral, e garantir, né, toda a parte de microsegmentação nesses ambientes, né, que é extremamente difícil, né, como eu comentei ali, por definição, containers, microserviços conversam com microserviços, né, então você tem que mapear toda essa comunicação e depois aplicar regras de firewall ali para que você controle, né, e isole a comunicação entre esses microserviços de um modo geral e principalmente, né, monitorando e garantindo toda a integridade aí dos dados que estão transitando dentro desses ambientes, tá? E pós isso, né, todo esse trabalho tecnológico, né, nós buscamos, né, trazer toda a visibilidade, né, trazer todo o controle do ambiente de volta, né, para a mão do, do cliente de um modo geral, né? Então, a gente ter, né, aquela mesma segurança que a gente tinha no passado, os ambientes on-premise, né, onde a gente tinha normalmente menos ferramentas e você tinha visão de tudo, ou as coisas eram mais fáceis, né, de serem monitoradas e protegidas. Então, o Senap, né, de um modo geral, ele vai ajudar, né, a trazer novamente essa confiança, né, essa visibilidade do ambiente, independente, né, da onde esse perímetro esteja, né? Então, usando o nosso exemplo lá de trás, de qual porteira ali a pessoa esteja cortando ali o cadeado para tentar entrar dentro da fazenda, né? Então a gente vai conseguir trazer toda essa visão de forma simples e centralizada, né? E automatizada, sem muito trabalho braçal, né? Para que isso aí aconteça, né? E rapidamente, né? Conseguir trazer toda uma visão compreensiva, né? Baseado, enfim, em alguma metodologia, algum benchmark de compliance, né? Ou dentro ali da área do que você esteja buscando, né? Então a gente vai trazer rapidamente reports, né? E uma visão bastante aprofundada e apurada de tudo que está acontecendo, da informação que você está buscando aí dentro do seu ambiente, tá? E, por último, né, ferramentas, né, de Senap, elas precisam prioritariamente estarem preparadas também, né, para se integrarem a outras ferramentas, né? O Gartner fala bastante sobre isso também. Primeiro, né, os ambientes são plurais, né? Então você tem normalmente uma série aí de tecnologias. A gente estava comentando lá no começo, né, dentro do Brasil, uma média aí de 30 ferramentas, né, e muitas delas, né, elas precisam conversar entre si para que você tenha, né, uma visibilidade integrada, para que você se integre, né, tenha uma comunicação integrada, você se integre ao processo da esteira de desenvolvimento, por exemplo. Então, a gente está preparado, né, aqui só alguns exemplos, né, de APIs, né, de ferramentas que a gente já tem propriamente prontas, né, hoje para poder fazer integração, mas como a gente, como eu bem comentei lá no começo, a Exirion é uma empresa conhecida, né, e bastante aberta aí ao desenvolvimento, então a gente não ter, né, uma API ali não necessariamente quer dizer que a gente não consegue atender a necessidade do cliente, né? Então a gente sempre internaliza isso aí e normalmente consegue colocar rapidamente isso aí para poder funcionar dentro do ambiente e atender a necessidade especificamente, tá? E de novo, talvez hoje a gente seja o único, né,
fabricante que tenha, né, uma plataforma voltada ao Zero Trust de forma totalmente unificada, né? Então, seja com ferramentas de MDM, RMM, né, para a gestão dos endpoints, seja com EDR, com XDR, ferramentas de acesso remoto, e agora com toda a parte de proteção de nuvem, né? Tudo sempre voltado, né, de novo ao Zero Trust, né, apoiado na nossa tecnologia Zero Dwell Containment, né, que a gente falou um pouquinho aqui sobre ela dentro do mundo ali de containers, né? Então, hoje nós buscamos, né, apoiar os nossos clientes na adoção do Zero Trust, acreditamos muito, né, nesse modelo e que isso é a metodologia que as empresas devem seguir, que vai trazer o melhor resultado, né, para as empresas. Com certeza isso não é fácil, né? É uma mudança aí, de novo, né, que tem vários pilares, né? O humano, processual e tecnológico, né? E quando você tem uma ferramenta que consegue, pelo menos na parte tecnológica, centralizar tudo e te apoiar de forma rápida, né? Em toda essa parte de criação, dessa parte processual e principalmente na conscientização das pessoas, né, dos usuários, dos desenvolvedores, né, em relação ao consumo eficiente das aplicações e da infraestrutura. Então, o seu trabalho, aquele trabalho árduo, ele começa a ficar um pouquinho mais fácil e mais palpável, né? Então, a gente sempre fala muito, eu costumo falar bastante, né, sobre isso. A cibersegurança, a segurança de um modo geral, ela é bastante complexa, né? A gente são anos, né, de experiência, a gente trabalha ainda não sabe de tudo, né? Tem empresas aí normalmente que não tem um corpo, não tem pessoas que conheçam a fundo sobre isso aí. Normalmente a parte tecnológica é a que começa em primeiro lugar e a gente acredita, né, ter aí uma tecnologia que vem ajudando, né, e apoia muito, né, nesse início de jornada, né? Então não tenham medo, né, de começar. É muita coisa, né? É um trabalho bastante árduo, mas isso precisa começar, né, de alguma maneira e a Exirion está aqui para poder apoiá-los, né, nessa adoção e nessa jornada aí, tanto da nuvem quanto da modernização e da segurança desses ambientes modernos, tá? Muito obrigado, pessoal. Legal, Tiago. A gente deixou aí você falar bastante. Eu agradeço a sua apresentação, quase uma palestra aqui para a gente, foi bem esclarecedor. Tiveram alguns pontos que me chamaram a atenção, principalmente a questão da análise, né, do comportamento do app no ambiente, porque dependendo do aplicativo, né, dependendo do contexto que ele está inserido, a gente consegue ter uma ideia se ele é ou não uma ameaça ao ambiente. Acho isso Perfeito. bem legal. A gente aqui foca muito nisso dentro da NE. Então, dá para ver aí o porquê que a gente é parceiro, além da questão de integração, essa abertura que a Exirion tem com a integração com ferramentas. Aqui na NE a gente costuma fazer muito isso, até pelo que a gente vem falando, a questão de centralizar as ferramentas é uma coisa muito importante. E eu não posso deixar de comentar a parte do dashboard. Acho que o Rodrigo sabe que o quanto eu bato na tecla de ter um dashboard que mostre, de fato, uma informação útil para o cliente. Eu vi ali que vocês têm até a parte de compliance, eu acredito que é uma comparação às regras e quanto o ambiente está ok, o que precisa melhorar. Ele deve fazer uma listagem, né? Ao todo, né, a gente tem ali em torno de, contando todas as nuvens, está perto de uns 90 benchmarks de compliance, né? Comentei alguns aí principais, NIST, CIS, já tem LGPD, ISO, né? Então ele olha, né, a foto, você já pode rapidamente, né? Então, se eu sou auditado aqui, todo mundo é pelo LGPD, por exemplo, quero saber onde está o meu problema, né? Então,
você escolhe lá a parte de compliance, clica no LGPD, ele já traz aonde você falhou, aonde você está bem, quais são os pontos de atenção, e o mais interessante, né? As informações elas estão claras ali, muito fácil, né, de você consumir, e a gente não se concentra só em trazer visibilidade. Eu consigo te apoiar também nessa resolução. Então, a ferramenta ela pode trabalhar de forma automatizada e integrada na nuvem para resolver esses problemas, baseada, por exemplo, num benchmark, num AWS SIS, por exemplo, né? Então, tem determinados controles ali que podem ser resolvidos, né, propriamente de forma já automática, né? Depois me integro, trago contexto, visibilidade, e a partir daí eu vou saber aonde estão as minhas problemáticas e eu posso começar a criar um processo, né? E quando esse processo está maduro, aí eu posso começar a tomar ações automatizadas de resolução dentro do meu ambiente, né? Então é uma jornada mesmo, e até um termo a gente brinca, né? Jornada, todo mundo fala, né, sobre jornada, é uma coisa bastante batida assim, mas talvez não tenha uma outra palavra, né, que defina melhor mesmo, porque é exatamente uma jornada, né? Não é uma coisa que você vai resolver do dia para a noite, mas como eu comentei, você precisa começar de alguma maneira, né? E com certeza o Senap, né? Ele é uma ferramenta extremamente necessária que vai te ajudar em todo esse ciclo, né? Em toda essa sua jornada, e a Exirion está aí para poder apoiá-los, né? Nesse processo de um modo geral, tá? Sim, inclusive o Menkyo teve esse ano no evento nos Estados Unidos e a gente começou, até eu conversei com o Lemos sobre, a gente começou a olhar algumas soluções a partir disso, e o Sinep é uma delas. Acho que até antes de vocês lançarem a apresentação, eu já estava falando com o Lemos, eu quero essa apresentação, vamos marcar um webinar, vamos mostrar Exatamente. a capacidade dela para o pessoal, porque é novo, como a gente falou, e super importante. Sim, a gente está muito feliz também, né, em relação a isso. Era uma coisa que a gente já vinha pedindo, né, principalmente eu, que já estou aí, eu fui o primeiro funcionário da Exirion na América Latina, né, de um modo geral, então tem acompanhado bastante a evolução da empresa, né, já vinha por experiências passadas, né, já pedindo, né, para a gente poder englobar isso dentro do portfólio, né? A gente já vinha com esse conceito de plataforma e demorou um pouquinho, mas pelo menos a empresa trouxe, né? Atendeu aí os nossos pedidos e já trouxe um produto extremamente maduro, né? Ele já nasceu de uma forma muito madura e ajuda, né? Como a gente pôde ver ali, em todas as fases, né? Dessa jornada, e ainda com diversos diferenciais que têm sido principalmente os diferenciais e as aberturas de porta para a gente dentro do mercado, que é, por exemplo, né, a parte de on-premise, né, que eu venho batendo bastante na tecla, né? Muita gente, governo, por exemplo, né, ainda a nossa cultura, né, a gente, por diversas nuances, né, as pessoas não consomem totalmente 100% nuvem, você ainda precisa ter uma parte, a cloud híbrida é uma realidade do mercado Latino-América, né? Então, você ter um produto que não suporte isso, não sei se é o melhor investimento, pelo menos nos próximos anos, né? Porque você ainda vai continuar tendo um gap, né? Se eu olhar só para a parte pública, ainda tem um gap no que ficou, e no nosso caso, né, a gente consegue fazer isso de forma bastante homogênea, né? Sumarizar tudo dentro de uma coisa só, né? Legal. Menkyo, você tem alguma questão, algum comentário sobre essa apresentação? Eu sei que você está mais inteirado do Sinep, a gente andou aí estudando algumas opções, implementações, e agora com esse esclarecimento, essa aula, realmente foi uma aula do Tiago. Acredito que possam ter surgido algumas questões, alguns comentários. O que eu posso dizer é que a ferramenta me surpreende, ela é bem completa,
Eu acho que eu falei 5 tópicos aqui que ele explicou detalhadamente por onde o Ethereum pode atender com a relação à gestão de identidade até mesmo dentro do cluster Kubernetes, isso é muito importante, né? A questão da proteção dos dados, entender como os dados estão sendo protegidos, mesmo ele ali estacionado, né, parado, ou ele em trânsito, com o modelo Zero Trust, isso é muito interessante. Com a questão do DevSecOps, que ele monitora todo o ciclo de evolução da aplicação, desde o início, desde o desenvolvimento, o deploy e a entrega final. Então, você entende se você está... Dependendo do processo de integração, ele nem sobe a aplicação se o Sinep identificar que tem alguma falha ali. Então, isso tem um valor gigante no mercado, porque você não está atrapalhando a equipe de desenvolvimento, porque passa, né? Nós somos humanos, né? Um momento o cara vai colocar uma chave ali que não poderia ter sido exposto e tal, e a ferramenta vai identificar, vai apontar. Isso é muito importante. E a questão da parte de regulamentação também. Às vezes a empresa tem que ser certificada no PCI, tem que ser certificada na LGPD. Acho que você pode selecionar os dois ali, a própria ferramenta já vai gerar um reporte do que você tem que ser corrigido para poder você estar em compliance, não é? E a parte inicial que eu acho interessante aqui, assim, para todos os clientes que estiverem escutando a gente aqui, é a parte do assessment de segurança. Por exemplo, eu não tenho nada, eu preciso saber o que eu tenho, eu preciso saber o que de fato eu tenho de brecha na internet. Então, eu acho que a ferramenta ela atende muito bem esse primeiro passo, que no meu ponto de vista já é um passo gigante. Quem não tem nenhuma ferramenta para esse tipo de avaliação, e vou deixar até um canal aberto aqui para enviar um e-mail para a gente, se a gente quiser fazer um primeiro assessment de segurança para fazer uma avaliação inicial, para a gente mostrar de fato o valor da ferramenta. Porque, no meu ponto de vista, a ferramenta é muito rica. Como o Thiago falou, tem N possibilidades de integrações também. Nossa equipe já é uma equipe de desenvolvimento que já trabalha com integração há muito tempo. Desde a época do Nagios ali, já tem 8, 9, 10 anos pessoas trabalhando ali com integrações entre sistemas. E isso a gente sempre teve muito valor. Então, é por isso que daqui para frente a gente vai fortalecer cada vez mais nossa parceria e olhar para a nuvem, que a gente não tem mais para onde olhar, a não ser evoluir na questão de segurança em nuvem. Isso, eu e a Érica, a gente já conversa há 3, 4 anos atrás sobre isso. Então, o que eu fiz? Eu basicamente certifiquei toda a equipe em nuvem, porque não adianta a gente se certificar ou se especializar só em segurança se na base a gente não está contextualizado. Por exemplo, na minha época, na época da Érica, a gente estudava ali o CCNA para entender como é que era um tráfego de rede ali, né? Origem, destino, enfim, toda a base para depois você chegar na aplicação. No meu ponto de vista, isso acontece em cloud. Primeiro você tem que entender toda a base da cloud, como ele funciona, as APIs, enfim, as informações. E é assim que a ENIE Brasil vai fazer diferença no mercado, como já faz também com a parte de várias outras integrações. É isso, gente. Queria agradecer aí você, Thiago. Queria agradecer o Rodrigo, se o Rodrigo puder. Vou passar o bastão agora para o Rodrigo aí. E eu estou muito feliz aí com a nossa parceria. Obrigado, cara. Quem está feliz é a gente pelo posicionamento que vocês estão levando a Ethereum. O Thiago trouxe aqui. Eu vou te falar que o Thiago trouxe resumidamente, porque se é para falar de Senap aqui, a gente pode perder 2, 3 horas aqui fácil falando. Mas até o mais. Thiago, ou até mais, mas o Thiago gosta muito de falar é o seguinte, PPT e demonstração, a gente tenta não errar e assim mesmo a gente tem lá as nossas falhas, então tragam a necessidade de uma POC para a gente fazer as POCs e testarem um produto, a gente está aberto, então eu abro aqui para os clientes da ENIE, quem quiser testar nossa ferramenta, a gente está à disposição de ajudar e demonstrar. Eu só tenho que agradecer a ENIE pela toda a parceria que vocês estão trazendo e os resultados estão vindo e estão vindo rápido. Senap, de fato, é algo novo, é um must. E contem com a gente. Nós estamos muito gratos pela parceria. Só lembrando, né, aproveitando aqui o gancho, né, que esse Risk Assessment, né, a POC, né, da nuvem de um modo geral, ele não tem nenhum tipo de custo, né, para você cliente, e também ele é nada intrusivo, né, então, acho que eu cheguei a comentar, a gente precisa basicamente lá de um usuário read-only com 2 permissões lá específicas para ele poder se integrar e escanear o seu ambiente, e aí
em 24 horas, né? Em poucas horas ele já traz mais um scan completo aí. Normalmente a gente pede um dia e ele já vai conseguir te trazer uma foto bastante interessante da saúde, né? E do nível do gap que você tem ali dentro do ambiente. Então, obrigado, né? Mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigado, Érica, Rodrigo aí por ter aberto, né, o espaço para nós, para a gente poder falar um pouco do produto, né? E ficamos aí à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Como eu falei, eu sei que a agenda é bem corrida, é difícil a gente conseguir ali um espaço na agenda de vocês, mas realmente foi uma aula, Tiago. Como o Lemos falou, eu sei que você resumiu muito a capacidade da ferramenta, senão a gente ia passar uma semana aqui explicando tudo, todos os benefícios dela. Também deixar um convite para o pessoal que está assistindo. Se surgiu alguma dúvida, se algum ponto não ficou claro, vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas para o nosso e-mail. Aceitem, recomendo muito que aceitem esses convites que foram feitos pelos dois Rodrigos, tanto pelo Menkio quanto pelo Lemos. Visibilidade é o primeiro passo para qualquer ambiente. Se você não consegue saber o que você tem, você não consegue se proteger. Então, o convite está feito. Aproveitem essa chance, essa oportunidade de conhecer o Cinep da Exirium, em parceria com a NE. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.